Agora, pessoal, a gente vai trabalhar especificamente no ambiente Windows. Por ser um ambiente mais tradicional, com abrangência gigante, a gente vai utilizar isso aí como modelo para praticarmos o passo a passo da reversão do código. Ninguém vai colocar a mão na massa ainda, mas a gente já vai começar a idealizar qual é o caminho a ser percorrido no processo de engenharia reversa, tá bom? Qual é a realidade, pessoal, no ambiente Windows? O ambiente Windows, você tem dentro dele vários executáveis, sejam .exe, sejam com a extensão DLL ou qualquer extensão que seja, mas a informação que eu quero trazer para vocês é que o executável está disponível. Você consegue colocar a mão no executável, ele está ali. Você consegue ver, você abre o seu Windows Explorer e chega até o executável. Só tem um problema, mesmo quando você tem o executável em mãos, você tem uma dificuldade adicional. Por quê? Porque a linguagem não é compreensível diretamente pelo ser humano. Aquela linguagem que está ali é uma linguagem armada para o processador que está instalado na máquina. Tá bom? Uma arquitetura diferentemente do cérebro humano. Então você não consegue ler. A informação está na sua mão. Você consegue pegar a informação, mas você não consegue ler. Entretanto, só o fato de você ter condições de tocar no executável, você tem condições de revertê-lo. Revertê-lo como? Através de ferramentas específicas que tenham essa finalidade. Tá? Existem quantas ferramentas? Existem várias, mas isso aí vamos didaticamente. Então, você foi na máquina e encontrou o executável. Tá bom? Encontrou o executável que você quer reverter o código. Com o executável em mãos, você salva o executável ali no disquete, ou você seleciona ele e coloca num diretório qualquer da máquina, ou você identifica o diretório no qual ele se encontra. Qual é a sua finalidade? Qual é a sua finalidade agora? É identificar aquele código. De que maneira, pessoal? Você precisa saber qual compilador gerou aquele código. Porque se eu sei o processo de geração do executável, eu tenho condições de reverter esse processo de uma forma mais fácil. Então eu tenho que saber se isso aí foi compilado, por exemplo, pelo C++, pelo Borland C++, por alguma IDE Java, se foi .NET, se foi VB, se foi Delphi, se foi Pascal, não interessa, eu preciso conhecer qual é a linguagem. Em homenagem aos meus amigos aí das antigas, se foi também o Clipper, tá? Então é importante a gente perceber qual é a linguagem, qual é o compilador que produziu aquele executável. Uma vez que você conhece, você faz a seleção de uma ferramenta que descompile usando a lógica inversa. Perfeito? Aí vem a pergunta, como é que eu identifico o compilador, Gustavo? Olha, existe um software no mercado aí que é o PEID, que é o Portable Executable Identificator, parece até o nome daqueles produtos da rede Tabajara, mas esse aqui existe de fato. Qual é a ideia dele, pessoal? Esse programa ele somente faz o reconhecimento de compiladores e, caso o seu executável ele tenha sido empacotado por algum programa que tenha a finalidade de encobrir qual é a origem, qual foi o compilador que gerou aquele danado, ele também vai reconhecer qual foi o empacotador. Um dos empacotadores muito conhecidos no mercado aí é o PX, tá bom? Mas vamos lá, então vamos fazer de conta que não existiu nenhum empacotamento e você utilizou o PEID para fazer a identificação de qual foi o compilador. Bom, já que você descobriu nesse passo 1 qual é o compilador responsável pelo processo de produção do executável, você agora vai selecionar a melhor ferramenta para executar o que, pessoal? A desmontagem ou a descompilação do programa. Tudo vai depender até onde você quer levar o código a ser analisado. Se você quiser analisar em código de máquina, usa um disassembly. Se você quiser utilizar uma linguagem de mais alto nível, você usa um processo de descompilação após a aplicação da desmontagem, do disassembly. Pois bem, então agora, pessoal, você tem em mãos um código desmontado ou descompilado, ou uma linguagem assembly, ou você vai ler algo ali em assembly, ou você vai ler algo em mais alto nível, alguma coisa muito parecida com o seu código fonte original, tá? Nessa etapa, pessoal, o que é que você vai fazer? Você agora vai precisar realizar as etapas, porque veja bem, você realizou a engenharia reversa. Você tem um código de idêntica finalidade. Pode ser, inclusive, que a leitura desse código seja mais dificultosa.
né? Às vezes a reversão, né, você trazer de volta, ele não fica exatamente igual. Então você tem nomes de variáveis diferentes, você tem uma lógica interna no programa um pouco diferente, e aí sim você precisará realizar aquelas análises. Quais são? A análise estática e a análise dinâmica. Que aqui, pessoal, a gente dividiu em 4. Por quê? Porque nós temos a análise estática básica, a análise dinâmica básica, a análise estática avançada e a análise dinâmica avançada. Perfeito? Então aqui nós teríamos essas 4 tipos de análises que também foram divididas por alguém, e a gente vai ter que respeitar essa divisão, porque do jeito que a coisa anda sendo cobrada, breve isso aqui pode cair na vontade de uma banca de concurso realizar a cobrança, tá bom? Então, como é que você vai realizar essas análises? Vamos esmiuçar o que é que consiste a análise estática básica, em que é que consiste a análise dinâmica básica, a estática avançada e a dinâmica avançada também. Então, vamos lá. Então, estamos no passo 3, vamos esmiuçar aí o passo 3. Qual é a finalidade, pessoal, da análise estática básica? É simplesmente você compreender a estrutura do código, tá bom? Descobrindo o que, gente? Vínculos de APIs, vínculos de DLLs, vínculos de strings, tá? É isso que a gente tem que compreender. Isso daí, pessoal, ela é muito lenta ou impossível se você for trabalhar, obviamente, sobre o código binário ou uma linguagem de um nível um pouquinho mais elevado, que seria um assembly, tá? Então, é meio complicado da gente trabalhar isso aí. E essa lentidão, ela reside não somente em cima da análise estática básica. A análise estática avançada também ela é muito lenta ou quase impossível, tá? Se você for realizar em cima de uma linguagem de máquina ou de uma linguagem um pouquinho acima, que seria o assembly. Mas vamos lá. Nessa análise estática básica, pessoal, você utilizaria ferramentas, tá? Ferramentas aí especialistas nesse formato de arquivo que o Windows tem. Sugestão de ferramentas, a gente tem o PE-View, o Exe Explorer, né, ou o Exe Explorer, como alguns chamam, e a ideia é você fazer essa navegação que a gente acabou de falar. Veja bem, ainda aqui a ideia não é você fazer a leitura do código, você vai identificar os chamamentos que esse código faz. Tá? Essas ferramentas que eu acabei de citar e que foram mostradas para vocês no balão, elas têm justamente a finalidade de identificar esses vínculos, esses chamamentos que o seu código-fonte está fazendo. Por quê? Porque a análise estática que você vai fazer logo adiante é a análise estática avançada. Você vai fazer a leitura do código propriamente dito. E ora, se o teu código original está fazendo referências a módulos externos, você tem que fazer também a leitura desses módulos externos. Parte da funcionalidade estará nesses módulos externos. Por isso que no primeiro momento que você vai fazer a análise estática básica, você tem que descobrir quais são esses vínculos externos. Porque parte da lógica estará no documento principal, é o documento que você está lendo, é o documento que tem um código-fonte, e parte da funcionalidade estará desvinculada nesses arquivos aí, né, em DLLs, em chamadas de interface do sistema, strings que estão remetendo a outros arquivos externos. Então, é importante a gente fazer esse tipo de análise estática básica, identificando esses vínculos externos. Bom, você acabou de identificar esses vínculos externos por uma daquelas ferramentas que nós conversamos. A partir daí, pessoal, você passa para outra análise estática, né, que seria a análise estática avançada, conhecida também como Dead Listing Analysis, ou seja, aqui você vai fazer a leitura do código propriamente dito. Observe o seguinte, o código ainda, gente, não entrou em execução. Você está lendo o código, você está anotando, você está fazendo marcações no seu código. Existem ferramentas que fazem isso? Sim, existem ferramentas que fazem e te ajudam, mas a análise estática é uma atividade eminentemente manual. Por melhor que seja a ferramenta que vai te ajudar, ela não vai te dar 100% da solução. Perfeito? Uma observação que eu pus aqui no final, e é interessante a gente focar, é o seguinte: a separação desses dois tipos de análise estática é mais didática do que efetiva, porque na prática, pessoal, você consegue ir fazendo as duas coisas em paralelo, né? Ora você faz a análise estática básica, ora você faz a avançada e assim sucessivamente. Mas como algum cristão resolveu fazer essa divisão, não somos nós que iremos desfazê-la, até porque a banca de concurso vai usar aquilo que está escrito, né? E não foi escrito por nós, mas está aí para que a gente conviva com essa dificuldade a mais. Bom, pessoal, passada essa fase da análise estática, a gente vai entrar agora na análise
dinâmica, perfeito? Só que a análise dinâmica, nós temos aqui a análise dinâmica básica, né, que é uma análise comportamental, ok? E a ideia é a gente executar o código num ambiente seguro e controlado, tá bom? Agora, essa execução, pessoal, a ideia ainda não é você colocar o executável dentro de um debugger, ok? Você vai simplesmente executar esse programa em um ambiente controlado. E, obviamente, que nesse ambiente controlado você vai instalar um System Monitor, você vai deixar um Netstat funcionando, vai colocar um monitorador de pacotes de rede, de tráfego de rede ativo. Você vai montar uma série de servidores reais para suprir a demanda daquele programa. Por exemplo, se você já sabe que o programa, através da análise estática, ele vai referenciar um servidor de e-mail, você monta um servidor de e-mail. Se ele vai referenciar determinado banco de dados, você monta aquele banco de dados, ok? Então é essa a análise dinâmica básica. Então o foco nessa análise dinâmica básica é no ambiente no qual esse programa vai funcionar. Observe que ainda eu não tenho o controle do programa completamente. Eu não digo a hora que o programa executa, a hora que ele para, eu ainda não inseri breakpoint no código para controlar a execução. Eu simplesmente solto o programa dentro do ambiente controlado. Essa daí seria a análise dinâmica básica, tá bom? E o que seria, pessoal, a análise dinâmica avançada? Agora, pessoal, a análise dinâmica avançada seria a execução propriamente dita dentro de um debugger, ok? Então, dentro de um debugger, eu controlo a hora que o programa executa. Quando o programa chegar em determinado trecho, eu insiro um breakpoint para que o programa pare, faço a análise dos valores de variáveis, vejo a execução das funções na prática, ou seja, o foco agora, pessoal, passa a ser interno no executável, tá? Na análise dinâmica anterior, que não foi a avançada, foi a básica, a gente tinha um foco no ambiente externo. Agora não, eu tenho foco no ambiente interno do executável. Por quê? Porque eu vou inserir pontos de parada, eu vou trabalhar a parte interna do programa de tal maneira que eu force a execução de uma maneira mais controlada. Perfeito? Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem que entender. Há uma divisão entre análise dinâmica básica e avançada e análise estática básica e avançada. Essa diferenciação, pessoal, ela é mais didática do que prática, porque na prática, você na hora que abre o programa, você já vai fazendo ali uma análise estática em paralelo com a análise dinâmica, já vai inserindo breakpoints, vai analisando o código, fazendo marcações à medida que o programa vai rodando, tá bom? É mais ou menos assim que a coisa funciona. Agora, pessoal, nós iremos aqui para o passo de número 4. Só relembrando, qual foi o passo número 1? A identificação do código. O 2, a execução da desmontagem ou da descompilação. O 3, a realização daquelas análises que nós já vimos, tá? O 4 agora, pessoal, é a gente identificar o ponto a ser resolvido dentro do programa. Se minha função era identificar determinada função e fazer a troca de sua execução, eu tenho que localizar essa função. Se minha ideia com essa engenharia reversa é inverter um teste lógico de ativação do programa, eu tenho que identificar esse ponto. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Usando aquela estratégia que a informática sempre nos ensinou, ou seja, dividir para conquistar. Então, eu tenho que reduzir o tamanho do problema. Tá? Eu vou reduzir o tamanho do meu programa, eu vou rejeitar aquelas regiões que muito provavelmente não serão utilizadas para a resolução do problema e eu vou focar em cima daquela região. Por exemplo, se eu quero identificar um teste de número de série, eu muito provavelmente devo procurar as mensagens de erro, porque muito provavelmente ali naquela região que tem o teste vai ter um if, né? If número digitado igual a esse aqui, então exiba a mensagem sucesso. Else exiba a mensagem fracasso. Então, pessoal, eu vou procurar essa região, eu vou focar justamente nesse escopo mais reduzido. Tá? Feito essa redução do problema e identificado o código desejado, aí sim eu começo a fazer o uso de determinadas técnicas para a inversão desses nesse caso que eu dei para vocês como exemplo, desse teste lógico. Agora, se nada disso funcionar, pessoal, eu vou começar a inserir no meu código breakpoints no sentido de também reduzir o tamanho do problema e agora, de uma forma mais trabalhosa, eu vou fazendo ali uma espécie de pesquisa binária, né? Eu vou reduzindo o problema sempre pela metade no intuito de cercar o ponto-chave na resolução da minha questão.
Uma vez identificado esse ponto a ser resolvido, e aí você pode me perguntar, ah, Gustavo, e se eu não identificar? Não, se você não identificar, você entra no loop infinito nessa região até que você identifique, não tem jeito. Porque eu só posso passar para o passo 5 quando eu resolver o passo 4. Então, eu identifico o ponto a ser resolvido, beleza. Uma vez identificado, aí sim eu faço a correção. Tá? Eu faço a correção desse ponto-chave. Feita essa correção do ponto-chave, aí eu vou gerar novamente um executável, né? O executável corrigido, e vou colocar ele para rodar. Né? Claro que eu falei aqui para vocês em minutos, o que muitas vezes leva semanas, meses, e muitas vezes você não consegue resolver o problema dada a dificuldade de análise do código. Mas do ponto de vista didático, é isso que a gente tem que fazer. Tá bom? Você pode agora ainda não saber como fazer, que é o normal, mas você já tem mais ou menos o script na sua cabeça de como é que as coisas acontecerão. Você agora já tem um norte de como executar a reversão de programas no ambiente Windows. Então, gente, da mesma forma que a gente aprende como efetuar a reversão, a gente agora vai aprender como dificultar a vida desse cidadão. Por quê? Porque você precisa saber das medidas e das contramedidas, porque muito provavelmente o código que você vai encontrar não é o código bonitinho, é o código com alguma contramedida inserida para evitar a engenharia reversa, tá bom? Então vamos aqui para o nosso próximo slide. Como impedir a engenharia reversa, pessoal? Tem como impedir? Bom, tem algumas maneiras que a gente vai ver que ou dificultam o entendimento do código ou impedem, de fato, a engenharia reversa. A gente viu no slide anterior, nos slides anteriores, que a primeira premissa que você tem para efetuar a engenharia reversa é que você tem acesso ao código. E a partir do momento que você coloca parte da funcionalidade do aplicativo em web services ou em servidores de aplicativos, aí a coisa fica complicada. Por quê? Porque como os usuários não têm acesso aos executáveis, ou se tiver acesso vai ter somente a parte da instrução, não tem como decompilá-lo, não tem como desmontá-lo, não tem como efetivar uma engenharia reversa de forma decente. Entenderam qual é a lógica? Eu só posso furtar determinado objeto se eu conseguir pôr a mão no objeto. Eu não posso furtar uma bicicleta que eu não tenho condições de pôr a mão. Então essa é a lógica. Eu só posso impedir a engenharia reversa de um código onde o atacante, a pessoa que tem o interesse em efetuar a engenharia reversa, ela não vai pôr a mão no código. Essa é a primeira premissa. Né? Qual seria aí a lógica? Eu também poderia escrever parte do programa como código não gerenciado, seja como DLL ou objeto com, ou mesmo em código não gerenciado dentro do programa, perfeito? Porque a ideia é você pulverizar as funcionalidades do programa, pulverizar as funcionalidades daquele executável, tá? Mas bom, e tem outras formas? Tem, pessoal. Se não tiver jeito, eu posso, dentro do meu código, escrever instruções, na linguagem intermediária do Assembly, ou seja, Assembly IL, que é Intermediate Language. E isso daí eu vou fazer utilizando recursos que dificultam a decompilação. Por quê, gente? Porque na hora que eu vou fazer o processo inverso, o meu decompilador ele se embanana todo. Na hora dele fazer essa decompilação, ele vai encontrar instruções que em Assembly, desse jeito que está aí, Assembly L, e também vai encontrar na linguagem nativa. E na hora dele fazer a transposição reversa, ou ele traz tudo ou ele não traz nada, ele não consegue filtrar isso aí com uma maestria muito forte. Então isso dificulta a vida do camarada que vai ter acesso a um código um pouco mais embaralhado. Tá? Ou então, pessoal, usar um obfuscator ou um ofuscador para alterar o código de forma a dificultar a compreensão do código após a decompilação ou após a desmontagem. Entenda bem, o ofuscador, pessoal, ele não vai dificultar em absolutamente nada o processo de reversão do código. Esse programa vai ser colocado dentro do decompilador, dentro do desmontador, e na hora que o camarada clicar no botão, esse código ele vai ser trazido para um nível mais elevado muito rapidamente. O grande problema, pessoal, é que esse tipo e o detalhe importante é que o ofuscador ele disfarça códigos-fontes de programa, de forma a dificultar a engenharia reversa aplicada por essas ferramentas de decompilação.
Muito usado por hackers aí, essa parte de ofuscação. É uma boa ferramenta também para você se proteger de plágio de código, né? E o que é que ele faz na prática? Ele usa caracteres incoerentes, disfarça os metadados, altera o controle de fluxo, muda o nome das variáveis, tá? Mas lembrando, né, gente, ele não impede que o código seja revertido, que o código seja descompilado. Essa ferramenta, o que é que ela faz? Ela embaralha o código, tá? Ela embaralha o código. E quais são os métodos de funcionamento desse tipo de ferramenta? Pessoal, renomeação de variáveis, renomeação de função, renomeação de procedimentos, modularização em vários níveis, modularização de funções em outros níveis e etc. Tá? Então, na verdade, você vai ter, quando você passa um ofuscador no seu código, você vai ter uma análise estática mais dificultada. Mas se você colocar esse software em execução, a execução dele vai ser a mesma. Pode ser até que seja uma execução mais demorada, em função das mudanças no fluxo de comandos que você vai ter dentro do programa. Ele inverte a posição das funções, onde tem uma função ele nomeia e aquela função única vira duas, então pode ser que ele fique um pouco mais demorado, mas ele vai ser um código de funcionalidade equivalente, tá bom? Então por isso que a gente diz o seguinte, que o ofuscador ele é eficiente para prejudicar a análise estática. Por quê? Porque pressupõe que um ser humano vai fazer a leitura do código. E você fazer uma leitura de um código ofuscado é muito ruim. Agora, a análise dinâmica, ela não é prejudicada. Ela não sofre o mesmo prejuízo que a análise estática sofre. Né? Por quê? Porque a ofuscação, ela vem ali para prejudicar o cérebro humano na compreensão do código. Mas a funcionalidade do programa não foi modificada. Foi exatamente a mesma, nem que para isso ela receba um prejuízozinho em tempo de execução. Tá bom? Então, paramos por aqui e já já voltamos.